E aí pessoal, tudo bem? Aqui Paulo Brainer, só avisando para vocês antes de começar a nossa aula que a vacinação contra a Covid-19 já está disponível para os adolescentes a partir dos 12 anos. Então não fica de fora dessa, pois é importante que todos estejam vacinados. A vacinação acontece todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 8 até as 15 horas. Sábados e domingos, das 8 ao meio-dia, lá na quadra da Escola Pereira Carneiro. Os adolescentes que estão na zona rural devem procurar a unidade de saúde mais próxima e fazer o agendamento da vacina, tá? É importante que vá acompanhado de um responsável maior de 18 anos. Então, galera, tá esperando o quê? Vamos juntos combater esse vírus. Atenção, porque vai começar a aula de História. E aí, turma, boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos aqui começar mais uma aula de História, certo? E a temática de hoje aí, a gente vai trabalhar o 8º ano, né? Aula de 8º ano, e a temática vai ser justamente sobre o século XIX, certo? E o tema é referente ao darwinismo social e ao processo do imperialismo, beleza? Então, primeiramente, a gente vai contextualizar esses dois fatos aí, esses dois temas, para que vocês possam entender melhor, né, o conceito de darwinismo social e o conceito de imperialismo, tá certo? Então, veja, o contexto que está inserido, né, esses dois temas, tá certo? É justamente o decorrer do século XIX. E aí nós vamos ter o processo de avanço da atividade industrial, tá certo? Então nós vamos ter que a Europa, tá certo? Ela cada vez mais está se tornando em uma região industrializada, beleza? Lembrem que a Revolução Industrial, ela ocorre na Inglaterra, né, que foi a primeira nação a desenvolver, né, esse modelo de produção, tá certo? Lá no século XVIII, e aí no século XIX nós vamos ter justamente o avanço dessa industrialização por outras áreas desse território europeu, tá certo? Então ainda essa indústria, tá certo? Esse modelo de produzir industrialmente, ele vai estar restrito ao continente europeu. Então nós vamos ter, por exemplo, a Inglaterra, que foi a pioneira nesse processo, mas aí também nós vamos ter ao longo, né, no decorrer desse século, desse século XIX, a França, tá certo? A Bélgica, a Itália, a Alemanha, ou seja, outras regiões, outras nações, né, outros países dessa Europa que começam também a desenvolver a sua atividade industrial, tá certo? E para que essa industrialização ela ganhe força, é necessário de duas coisinhas. Primeiramente, regiões ou territórios que possam fornecer matéria-prima, tá certo? Recursos naturais, principalmente recursos minerais, para justamente impulsionar, né, essa atividade industrial, e também regiões que possam consumir essa produção industrial, tá certo? Então, ao longo desse século XIX, nós vamos ter uma grande corrida, tá certo, das nações europeias, justamente para controlar, para dominar regiões e territórios que possam fornecer esses recursos naturais necessários para aumentar a sua potencialidade industrial, tá certo? E também controlar regiões que possam consumir os seus produtos industrializados, tá certo? Uma empresa, uma indústria, ela produz com o intuito de vender. E aí, para você ter a venda, né, para assim, ter essa venda, esse comércio e, consequentemente, o lucro, é necessário pessoas, né, regiões que possam consumir aquilo que está sendo produzido, tá certo? Então, essa corrida das nações europeias para dominar, para controlar áreas que possam fornecer recursos naturais e também possam consumir os seus produtos industrializados, é o que nós chamamos de imperialismo, tá certo? Então, ao longo desse século XIX, os países industrializados europeus,
eles vão justamente desenvolver essa política imperialista, tá certo? Logicamente que se você fala de domínio e se você fala de conquista, tá certo? Esse domínio e essa conquista, ela vai ser feita através de uma expansão militar, através de um conflito, tá certo? Então a Europa, ela vai passar justamente a invadir, tá certo? Territórios, tanto no continente africano, como também no continente asiático, para justamente controlar essas regiões e automaticamente controlar os recursos naturais ali disponíveis e também torná-la em uma área consumidora dos seus produtos industrializados, tá certo? Então essa política, né, esse projeto imperialista, ele é um processo altamente violento, conflituoso, tá certo? Que passa justamente aí por essa expansão militar da Europa sobre outras áreas desse nosso planeta, tá certo? E as principais áreas alvos, né, dessa conquista imperialista europeia foi justamente o continente africano e também aí o continente asiático, tá certo? Então, dentro dessa realidade de disputas e de conquistas, tá certo? Nós vamos ter o processo da partilha do continente africano e também da partilha do continente asiático, ou seja, tanto a África como a Ásia, ela vai ser dividida, tá certo? Ela vai ser saqueada justamente aí pelas principais nações industriais do continente europeu. E aí nós podemos, né, identificar como sendo aí as principais, a Inglaterra, a França, a Alemanha e também a Itália, tá certo? Embora também nós podemos colocar nessa realidade Bélgica, Holanda, Portugal, Espanha, tá certo? Mas assim, as que vão liderar esse projeto imperialista são essas 4 daí, tá certo? E o resultado disso vai ser justamente lá no início do século XX, que vai ser a Primeira Guerra Mundial, envolvendo principalmente essas nações industrializadas, tá certo? Então isso aí é o conceito de política imperialista, né? O conceito aí de imperialismo desse século XIX. Um projeto europeu que está totalmente vinculado, tá certo, a essa realidade de avanço da atividade industrial pelo continente e pelos países ali da Europa, tá certo? Isso vai levar para o mundo, certo? Uma divisão de regiões que produzem, né, produtos industrializados, regiões que possuem indústrias e regiões que não possuem essas indústrias e que se tornam consumidoras desses produtos industrializados, tá certo? Então aí nessa perspectiva do século XIX, nós vamos ter a Europa como sendo o centro dessa atividade industrial, tá certo? Como sendo aí o centro desse capitalismo desse século XIX, e a África, Ásia, América também, tá certo? Principalmente aqui a região da América do Sul, como áreas que vão fornecer matéria-prima e também como áreas que serão consumidoras desses produtos, né, que são industrializados ali pelo continente europeu, né, pelas nações europeias, tá certo? Mas vamos aí especificar dentro dessa política imperialista o continente africano e o continente asiático, tá certo? Que são as principais áreas alvos dessa conquista aí imperial das nações industriais europeias, tá certo? Então isso aí é um primeiro conceito, né, que nós estamos aí trabalhando, que foi implantado pela Europa ao longo de todo o século XIX, tá certo? Estamos aí falando de 100 anos de história, né? Então todo esse projeto aí ele vai ser construído gradativamente no decorrer de todo esse século XIX, tá certo? Não é do dia para a noite que a Europa passa a ser uma região imperial sobre outras áreas dentro desse nosso planeta, tá certo? No caso aí sobre a África e também sobre o continente asiático, certo? Então veja, isso daí vai gerar muita riqueza, tá certo? Porque aí você tem essas nações que estão produzindo, que estão vendendo os seus produtos, então aí você vai ter uma geração, né, uma produção de muita riqueza através dessa atividade industrial. Só que essa riqueza, ela não é dividida, ela não é compartilhada
Pelo contrário, né, essa riqueza que é gerada, que é produzida, ela fica concentrada justamente dentro dos países europeus e vai beneficiar a própria Europa, né, vai beneficiar ali a população dos países europeus. Então, enquanto essa prática imperialista, ela gera desenvolvimento e riqueza para a sociedade europeia, para os países europeus, ela vai deixar para o resto do mundo, e principalmente para África e Ásia, tá certo? Justamente o subdesenvolvimento. Ela vai deixar a pobreza, tá certo? Então, essa exploração, ela gera, por um lado, desenvolvimento e riqueza, e por outro, ela vai gerar muitas desigualdades, tá certo? Ela vai gerar muitos conflitos, muitas guerras, ela vai gerar realmente aí uma realidade de pobreza e de subdesenvolvimento, tá certo? E foi justamente por conta, né, desse projeto imperial, né, foi por conta desse imperialismo que o continente europeu, que os países, né, que fazem parte dessa Europa, vão conseguir os seus altos graus de desenvolvimento, né, vão conseguir ali realmente gerar riqueza e automaticamente gerar uma boa condição de vida para a sua sociedade e para a sua população. Então, quando você pensa hoje em dia ainda que a Europa é uma região de países desenvolvidos e que a África, né, é uma região de países subdesenvolvidos, né, assolados pela pobreza, pela violência, né, pelas guerras, isso daí é justamente, historicamente falando, resultado dessa política imperial que foi desenvolvida pelos países europeus lá no século XIX, tá certo? Então, como você explicar essa pobreza? Como é que você pode explicar que num mundo que existe tanta riqueza, né, e que as nações, né, industriais estão gerando tanta riqueza para eles e tal, como é que nós podemos explicar a existência de tanta pobreza e de tanta desigualdade? Então, no próprio século XIX, surgem, tá certo? Através, né, logicamente, da ideologia europeia, surgem ideias, surgem teorias que tentam justificar essas desigualdades, que tentam justificar o desenvolvimento dos europeus e o subdesenvolvimento dos africanos e dos asiáticos, tá certo? Então surge aí a segunda temática aí que nós vamos trabalhar, que é essa questão do darwinismo social, tá certo? Então esse darwinismo social foi uma teoria fundada pela própria Europa para justificar justamente essas desigualdades. Por que que a Europa é tão rica e desenvolvida e a África, por exemplo, é tão pobre e subdesenvolvida? Então pega-se aquelas ideias de Charles Darwin, né, que é o cientista ali, que é o teórico da teoria da evolução, né, das espécies e tal. E dentro dessa teoria da evolução das espécies, nós vamos ter o quê? Nós temos que esse processo de evolução das espécies vivas, ele passa por etapas, né? Ele passa pelo processo de adaptação e pelo processo de seleção natural. Ou seja, naturalmente, os organismos que são mais adaptáveis, tá certo? Os organismos vivos que são mais fortes, a tendência é que eles continuem vivos. E aí vão automaticamente dar continuidade à sua espécie, tá certo? Já os organismos, né, que são mais fracos, que não conseguem se adaptar às mudanças que ocorrem no meio, tá certo? A tendência deles é que eles morram, que eles sejam extintos, né, que eles sumam aqui da face da Terra, tá certo? Então pegam essas ideias da teoria da evolução de Charles Darwin e jogam dentro do contexto social. Então daí surge esse nome de darwinismo social, tá certo? Ou seja, é como que se existisse dentro da própria sociedade humana uma força natural que gerasse pessoas que estariam aptas, né, à riqueza e pessoas que estariam fadadas à pobreza, né, como se fosse ali um movimento natural da própria vida e da própria sociedade, tá certo? E sabemos
que essa pobreza, né, que esse subdesenvolvimento, ele é resultado direto dessa política imperialista, dessa relação de poder, dessa relação de exploração que os europeus exerceram sobre o continente africano e também sobre o continente asiático. Então, enquanto os recursos minerais, né, por exemplo, que existiam na África, foram saqueados, foram roubados pelos europeus, levando riqueza para eles, deixou para os africanos justamente aquela realidade de pobreza e de violência, tá certo? De conflitos, né? de doenças, tá certo? De subdesenvolvimento. Então, a pobreza, né? e a existência dessas desigualdades, de terem regiões tão ricas e bem estabelecidas e regiões tão pobres e subdesenvolvidas, isso é um resultado direto dessa exploração, tá certo? Dessa relação de poder, que no caso a Europa, né, durante aí o século XIX, exerceu sobre as populações do território africano e também asiático. Quando você fala de conquista territorial, esses territórios que passam a ser conquistados pela Europa eram regiões habitadas, né, que tinham povos, que tinham sociedades, que tinham suas culturas, né, que tinham suas realidades próprias. Então, essa conquista territorial, ela também é uma conquista de pessoas, tá certo? E essas pessoas, dentro aí dessa lógica imperialista, elas se transformam nos consumidores, né, dos produtos que são ali exportados, que são ali produzidos pelo continente europeu, tá certo? Então, essa pobreza, essa violência, esse subdesenvolvimento é um resultado direto dessa realidade de exploração política, econômica, de exploração imperialista, tá certo? Só que aí a Europa, né, ao longo do século XIX, ela não vai querer assumir essa sua responsabilidade. Então ela cria ideias, ela cria teorias para justificar a existência desse subdesenvolvimento. E o darwinismo social é justamente uma dessas correntes que tentam justificar, né, de uma maneira mais bonita, né, de uma maneira natural, a pobreza e o subdesenvolvimento de povos e de sociedades que não fazem parte ali da realidade europeia, tá certo? Então vejam, conjunto essa ideia, né, do darwinismo social, nós vamos ter também inserido aí nesse processo a criação das teorias raciais, tá certo? Então o conceito de raça, ele surge justamente nessa pegada aí desse pensamento europeu no decorrer desse século XIX. O conceito de raça branca, de raça negra, de raça indígena, de raça aborígene, tá certo? Então isso aí tudo foram ideias criadas que justificassem o desenvolvimento da Europa e o subdesenvolvimento dessas outras áreas, desses outros povos, né, dessas outras sociedades, tá certo? E aí, dentro dessa perspectiva, a raça branca, né, ou seja, a raça europeia, o branco é o europeu, né, dentro dessa lógica, tá certo? Então, essa raça branca, ela seria ali a raça apta a trazer o desenvolvimento, a ter essa capacidade de produzir riqueza, tá certo? Através da tecnologia, que é justamente aí esse modelo industrial de sociedade, tá certo? Isso aí remonta, né, à segunda revolução industrial, tá certo? Enquanto que as outras raças, né, a raça negra, a raça indígena, né, a raça asiática, tá certo? Elas estariam fadadas ao subdesenvolvimento, porque são raças inferiores. Então, como é que um território, que uma sociedade que é formada por pessoas inferiores, por uma raça inferior, ela pode almejar e conseguir esse desenvolvimento, tá certo? Então isso daí estava a cargo da Europa, né, dos europeus, né, daquela população branca, tá certo? E essas ideias raciais, elas vêm justamente para fortalecer aquele conceito de civilização, tá certo?
o interesse, né, que nós falamos aqui no início da aula, das nações da Europa em possuírem terras, né, na África e na Ásia, é um interesse puramente econômico. Só que a justificativa, né, para que eles possam realizar esse projeto é justamente ali uma justificativa de levar para aquelas regiões, para aquelas sociedades, a civilização, já que eles, que eram brancos superiores, eram portadores dessa civilização, tá certo? Então essas teorias, né, que vão percorrer ali o imaginário e o pensamento político da Europa ao longo desse século XIX, tanto as teorias raciais como também o próprio darwinismo social, é a tentativa de justificar por que a Europa é desenvolvida e rica e por que a África é pobre e subdesenvolvida, tá certo? Escondendo de fato, né, os reais motivos, né? O motivo é a exploração, é a relação de poder existente entre europeus em cima de africanos, tá certo? Mas a justificativa criada pela própria Europa é justamente de jogar na própria África, jogar para a própria população africana, tá certo? A sua responsabilidade sobre o seu próprio subdesenvolvimento, tá certo? Então, essa perspectiva aí desse século XIX passa por esses conceitos, tá certo? Tanto pelo conceito de imperialismo, também pelo conceito ali de darwinismo social e das próprias teorias raciais, tá certo? Então, não esqueçam, né, que esse momento aí é um momento de avanço da atividade industrial, é a segunda revolução industrial, né, exercida pelos países da Europa, que passam a expandir os seus domínios, que passam a expandir a sua influência política, econômica, militar, cultural para outras regiões. E as principais áreas que serão alvos, né, dessa conquista, né, imperial é justamente ali o território da África e também o território da Ásia. Beleza, galera? Então é isso, né? Nós debatemos aí um pouco sobre esses dois temas, sobre esses dois conceitos, tá certo? Para que vocês possam aí entender um pouco mais sobre esse século XIX e as relações, né, que a Europa passa a exercer pelo mundo, né, assim, por outras regiões desse nosso planeta, tá certo? Então é isso, galera. Valeu aí, uma boa tarde e até uma próxima aula. Valeu, abraço, tchau, tchau.